Westworld, temporada 2, episódio 7. Estamos aí nos finalmente, né? Faltam só 3 episódios, 8, 9 e 10. E que episódio, mais uma vez, esse episódio talvez o mais esclarecedor da temporada inteira. Como você já sabe, isso aqui é lotado de spoilers, se você não sabe, fica sabendo agora. Então só fica aqui nesse vídeo quem está assistindo aos episódios de Westworld, quem está em dia com a série. Quem não, vai ter spoiler, é melhor você se retirar daqui. Ou então fica, vai que você gosta, sei lá. Gente, que episódio fantástico, mais uma vez, é redundante, né? Apesar de que, tecnicamente, esse episódio deixa um pouco a desejar na montagem. São muitos núcleos e nem todos tiveram uma transição muito fluida. Acredito que tenha sido um episódio realmente muito difícil de montar, assim como fica bem claro quando eu vou fazer a pauta aqui. É um episódio muito difícil de fazer pauta, né? Sai de um núcleo para o outro e às vezes essa saída não foi tão fluida, não foi tão orgânica, digamos assim, porque tinham vários assuntos sendo debatidos e nem todos os assuntos eles conseguiam mudar rapidamente para outro núcleo. Então é só um ponto negativo, porque o resto técnico, esse episódio é um show de atuação de todo mundo. Tem uma cena pequeníssima, mas muito específica e ali de fundo que mostra o Bernard falando algo para Hale. E enquanto ele fala, porque ele não quer falar, mas ele tá no modo de análise, ele chora. Só que chora sem fazer expressão de choro, cara. Só sai a lágrima, assim. Minutos antes no episódio, a Hale, quando tá acomedida assim, também chora um choro de pavor muito real, de uma personagem muito forte, né? Então é uma personagem que conseguiu, uma atriz que conseguiu flutuar aí rapidamente entre várias emoções. E, de novo, a Dolores dando um show aí. O andar dela, muito assertivo, o olhar pra cima, né? Inclusive o ator que faz o Ted, já falei, o maior corno de Hollywood, agora também com outro tipo de atuação. Então, brilhante elenco, brilhante direção da Nicole Kassell. Nicole que fez um filmaço muito antigo de 2004 chamado O Lenhador. Se você não assistiu, assista. Então vamos lá aos highlights do episódio, porque é muita coisa para comentar. E quem tá acompanhando comigo aqui tá vendo que a gente tá indo no caminho certo, né? Inclusive, se você não assistiu ao vídeo que eu falo sobre a hipótese, brigaram comigo que não é teoria, sobre a hipótese do turco, do Ford, Robert Ford ser o turco, assista lá o vídeo porque olha aí o que é que aconteceu. Então quem tá me acompanhando direitinho tá se ligando de várias coisas que estão acontecendo e conseguindo pensar melhor durante o episódio, que é um dos grandes motivos desse vídeo. É ajudar a pensar depois do episódio, mas também quando eu vou dando vários inputs, né? Ajuda você a pensar melhor já nos próximos episódios com as coisas que vão acontecendo. No núcleo do Bernard do presente, que é o Bernard antes de entrar na cabeça, melhor, depois de entrar na cabeça, né, mas só que passa no episódio antes, tem o pessoal descobrindo que o Bernard é um host e a partir disso o episódio se desenrola. A gente já sabia, isso é bem óbvio, mas é legal para eles tirarem logo esse negócio do armário, né, esse ponto aí do armário, colocar todo mundo ali a par das coisas que a gente já sabe. Eu gosto muito disso. Quando a gente não sabe mais do que os personagens que estão dentro da narrativa. Eu adoro isso. E mais tarde descobre-se que existe um sistema dentro do Bernard, ou seja, um sistema dentro do sistema. É uma subrotina. E a gente descobre que essa subrotina é o Ford. Eu tinha levantado essa bola, acho que há uns 5, 6 vídeos atrás, dizendo que o Bernard pode ser o Ford. Lembra disso? Não necessariamente ele é o Ford, mas de certa forma o Ford consegue controlá-lo, ou melhor, sugerir mais do que deixá-lo aí dentro do livre-arbítrio. Dentro da cabeça do Bernard a gente entende perfeitamente o que a gente já tinha debatido também, já estava bem claro que o Westworld não é sobre os hosts, na verdade é sobre os visitantes, é sobre tirar as informações do visitante e mais ainda, tirar a essência dos próprios visitantes, não só criar fatos contra esses visitantes, mas também, como é que eu posso dizer, copiá-los de alguma forma. E é justamente esse o projeto que está sendo chamado nesse episódio, né? O projeto. A Hale está atrás desse projeto. E ela está atrás agora, a gente tem noção que o Bernard, na verdade, não tem as coisas. Ele tem a chave. O Bernard, o Bernard, o pai da Dolores, o Peter, ele é um token, como se chama, né? Um token que faz validar
para que outras informações sejam aí sim acessadas. Mostra rapidinho ali, e o Ford tinha consciência disso, de que o Westworld é muito mais do que o lance do anfitrião. O Ford deixa até a pergunta: por que você acha que a gente cria os loopings? Por que você acha que a narrativa não muda? A narrativa justamente não muda para que os humanos sejam sempre submetidos à mesma coisa, para que ele consiga aí sim ter uma análise perfeita desse humano, extrair o máximo desse visitante, desse humano. Assim como era mais ou menos feito com o Delos, as mesmas perguntas eram feitas para saber quais seriam as respostas. É como se a gente estivesse jogando uma fase repetidamente, e cada vez que a gente joga essa fase e evolui, ou vacila em outros cantos, aprende e erra do lado de lá, a máquina, né, o jogo está mapeando a gente, como é que a gente surte diante de uma pressão, como é que a gente surte, como é que a gente age diante de uma vitória, como é que a gente funciona diante de uma perda ou coisa parecida. Então, é por isso que o Westworld ele é repetitivo. Lembra que eu perguntei qual a motivação do piano, por que existe o piano na série, né? E eu já respondi no vídeo anterior a minha visão, e agora respondo mais ainda. O piano, como o Ford falou, ele para alguns serve para criar e para outros serve apenas para copiar. Quem você quer ser? O que você quer ser dentro de uma narrativa? O cara que copia ou o cara que cria? O Ford fala isso porque ele quer ser o criador. Ele quer ser Deus. Ele se compara a Deus. Assim como eu também levantei no vídeo anterior, e inclusive nos comentários. É engraçado porque a comparação dele é perfeita. É a comparação que define a missão perfeita do Ford. Deus vai lá e cria o mundo. E aí todo mundo diz, né? O mundo, o universo e todas as coisas. Aí todo mundo diz, então ele descansou. Existe uma visão para esse descansou ou não descansou. Na real, não descansou muito, né? Mas enfim, ele coloca os humanos no Éden, Adão, Eva. Os caras erram, dão uma vacilada lá. Deus tira eles do Éden, vá frescar para lá, não fresca por aqui não. E assim, tem o livre-arbítrio. Só que mais na frente, ele vê que realmente não deu muito certo isso. Então tenta criar internamente, introspectivamente, um conjunto de regras. E aí, por mais que exista o livre-arbítrio, existe também a dualidade dessas regras impostas pelo Criador ou impostas por quem está utilizando a palavra do Criador. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com o lance da singularidade da Dolores, da Maeve, do Lawrence, né, que a gente descobriu que ele também chegou à singularidade, que a independência, eu vou parar de chamar de singularidade, porque tem gente confundindo. A independência, a dualidade do Ford é essa. Ele tem o domínio ali restrito dentro daquele mundo, dentro daquela rotina, dentro daquela instância do Westworld, mas ele não consegue controlar o todo de Westworld. Entretanto, existe um conjunto de regras que ele definiu para essa singularidade. É o lance do livre-arbítrio, existe lá o livre-arbítrio de alguns hosts, porém o Ford ainda tem algumas regras pré-definidas, como se ele fosse uma subrotina desse Westworld inteiro, que fica bem claro agora da utilização dele para com o Bernard. Existe o livre-arbítrio do Bernard, mas existe o Ford dentro do Bernard. Existe o livre-arbítrio de não ir à missa no domingo, mas você vai para o inferno se você não for. Então, é justamente isso que está acontecendo ali com relação ao núcleo do Ford. Eu não consigo garantir, vendo o Ford, de certa forma, controlar o Bernard, eu não consigo garantir que ele não está também controlando outros hosts, porque a gente só não está tendo essa visão. Mas agora que a gente está tendo a visão do Bernard sendo controlado, algumas ações do Bernard ficam muito claras, inclusive aquele glitch que dava naquele... Aquele glitchzinho que acontecia, agora está mais claro ainda. Era justamente quando o Bernard tentava se livrar do Ford. Ele tenta não ir à missa no domingo, mas aí o Ford puxa de volta porque ele tem certo domínio sobre o Bernard. E para finalizar esse núcleo aí, que é um núcleo muito acachapante para mim, a gente tem uma noção agora que o Ford ele fala para o Bernard, não é mais a minha narrativa, é a sua narrativa. E ele encara o Bernard como um Arnold Bernard. Só que para o Bernard se tornar o que ele é, ele precisou tirar algumas essências do Arnold, porque senão não daria certo. Ele até fala, você não é uma cópia do Arnold, você é um tipo diferente de cópia. Você é algo diferente do que estava sendo tentado fazer com o Delos, né, com o James Delos, por exemplo. Então é muito legal isso, porque aquilo que eu falei anteriormente, de que o Ford, na real, está aceitando a ideia inicial do Arnold, de que não só o lance do parque ser perigoso, mas dessas criações serem
muito além do que coisas artificiais e superficiais, mas serem criações, de fato, divinas, ou algo parecido com divinas. Por isso que é a narrativa do Bernard, ou na verdade do Arnold, né? Do Arnold Bernard. Agora que a gente tem mais certeza de que o Bernard ele é um ser diferente do Arnold, mas ele tem muitos porcentos do Arnold, até que tá liberado nesse episódio também, que é a Dolores quem fez esse treinamento, esse teste aí, que já estava mais claro no episódio anterior e que eu já tinha cantado a pedra lá desde o primeiro episódio, né? Então, essa parte aí eu acho que tá condensada, foi quase o vídeo inteiro, mas acho que ficou bem claro para você. Se não ficou, comenta aqui embaixo que eu posso com certeza fazer outro vídeo. Então vamos lá pro ataque da Dolores. Não tem muita coisa assim, tem um lance da gente saber que o Peter é o Bernard, o pai dela, né? É o lance do Tolkien, que talvez vá destravar todas aquelas informações. E a Hale, ela confronta a Dolores dizendo, você não vai saber o que fazer com as informações. Ela diz, eu vou. Pode deixar que eu vou. Então a gente estava achando que tem até a teoria casca de ovo, né? Que elas precisavam de outros receptáculos para colocar para se colocar dentro. Não sei se aponta mais para esse caminho, aponta para um caminho de fato da Dolores querer utilizar essas informações, e agora a gente vai entender para que essas informações de fato é a arma, é a grande arma, como eu também havia cantado a pedra alguns episódios atrás. Uma coisa que me gera curiosidade nesse núcleo, nesse momento específico, é que quando há aquela explosão ali, né, que existe a anfitriã seduzindo lá o agente, e daí ela causa uma grande explosão ali, justamente aonde o Bernard encontrou com o Ford, onde tinha um sistema acontecendo e por aí vai. Depois dessa explosão, a Dolores fala, e ela fala pontualmente isso, dizendo, agora sim estamos livres. Por quê? Será que o Ford, que existia ali dentro, ainda estava controlando de certo ponto a Dolores, ou aquelas ações, ou aquela narrativa? Só que ela não sabe que, na real, agora o Ford está dentro do Bernard, né? Então o Ford ainda pode existir. Isso vai ficar mais claro nos próximos capítulos, com certeza, mas achei bem legal esse insight, esse mini insight ali dela dizer, pronto, depois dessa explosão, agora a gente está livre. Livre de quem? Sobre o núcleo do Homem de Preto, muito rápido também, mas é um núcleo legal para mostrar que o Lawrence tinha a singularidade dele. Eu pensava que o Lawrence era o Ford do lado do Homem de Preto, e eu errei isso ao longo da temporada. Na verdade não é. O Lawrence ele tem de fato a singularidade. Muito bacana porque mostra que a Maeve não consegue controlar quem atingiu essa independência, por isso que ela não consegue controlar a Nação Fantasma, né, Ghost Nation, e que vai ser tema do próximo episódio. Eu acredito que a gente vai descobrir coisas bem interessantes sobre isso, e ela não consegue justamente controlar quem está livre, quem está liberto. Só que por mais que ela não consiga controlar, ela sabe acessar a cabeça dessas pessoas, porque ela é uma dessas pessoas, né? Ou melhor, um desses anfitriões, um desses seres, digamos assim. Então, por ser um desses seres, ela conseguiu ali pegar o passado ali do Lawrence e utilizar contra o Homem de Preto. Esperava que a filha do Lawrence, ou melhor, do Homem de Preto, do William, chegasse nesse momento, mas acabou que utilizaram não esse artifício. Eu achei bem bacana também. E aí, finalmente, a Maeve sofre muito nesse núcleo, mas na boa, eu acho que ela não vai passar desse sofrimento, não. Acho que o Lee, né, vai acabar ajudando ela e reconstruindo ela, ou colocando ela dentro de outra capa, né, dentro de outro corpo. Assim como o Homem de Preto também, eu creio que não esteja acabado, não. Ele vai se recuperar, porque ele sempre se recupera, e o jogo é muito sobre ele. A gente não pode perdê-lo justamente agora. Acredito que, por mais que a gente não o veja no futuro, vamos o ver, e numa posição bem interessante, talvez até numa posição, por que não, ao lado dos anfitriões. Eu ainda não tiro isso da cabeça de que ele não pode ficar ao lado dos anfitriões, só que fica mais provado agora, ou fica um pouco mais próximo de ser provado, de que ele não é um host, e eu estava apontando para essa direção, né? Talvez então a filha dele de fato seja um host ainda. Tem um embate dele com a Maeve que é bem legal, porque ele chama a Maeve de Ford, assim como ele faz com a filha dele. E dessa vez não é o Ford, então ele ficou um pouco zureta, né? Ele ficou um pouco enviesado depois de se tocar desse ponto aí, o que também é legal, para mostrar que não é só sobre ele. É muito mais do que ser só sobre o William. A história dele está acontecendo, assim como a história de outros, principalmente os hosts, também está acontecendo. Para finalizar, aí sim, finalmente, a Maeve é encontrada pela Dolores, e a Dolores dá uma de hipócrita, né?
Que ela diz, ó, esse negócio de família aí é um negócio que plantam pra controlar a gente. Tá aí, Dolores, e tu tava atrás do teu pai por quê? Era só por causa da informação mesmo? E por que que tu fica toda brocochô quando ele fala? Então, assim, ela tá certa em dizer isso, mas tá sendo hipócrita em não aceitar a jornada da nossa querida Maeve, de buscar a filha dela. Então a Dolores aí bancou a hipócrita e deixou a Maeve lá para escolher o destino dela, fazendo inclusive referência ao que a Maeve falou sobre o lance dos samurais, né? Deixa ele decidir o destino, ela fala aí sobre o Musashi, deixa ele descobrir e forjar o destino dele. Enfim, baita episódio, fantástico episódio, um pouquinho de desorganização, mas quando a gente anota, tudo fica mais claro e acredito que eu possa ter ajudado vocês aqui nesse meu blá blá blá. Me diz aí o que é que vocês estão achando desses vídeos, tá confuso, não tá? Tem gente que diz que eu tô deixando às vezes o episódio um pouco mais confuso, tem outras pessoas que dizem que eu sou o pior analisador de Westworld. Então comenta aí, me diz aqui embaixo e também comenta o que eu deixei em aberto no episódio, porque adoraria revisitar esse episódio. Show? Se gostou do vídeo já sabe, joinha, se não dislike. Até domingo que vem e tchau.